A gente usa palavras como e, ou e não o tempo todo, certo? Mas e se essas palavras do dia a dia fossem, na verdade, a base de um sistema matemático com uma precisão incrível? Hoje, a gente vai descobrir como a lógica pega essas palavras e as transforma em algo poderoso, as funções de verdade. Vamos mergulhar nessa estrutura que fica meio escondida na nossa própria linguagem. Bom, esse aqui é o nosso mapa do caminho. A gente começa com a ideia central de que lógica é, no fundo, uma função. Daí para frente, vamos construindo conhecimento, sabe? Adicionando cada operador como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça, até a gente conseguir olhar para fórmulas bem complexas e entender tudo com clareza. A grande sacada aqui é a seguinte: os operadores lógicos tipo e ou não são conceitos vagos. Eles são funções, no sentido matemático mesmo. Pensa assim, do mesmo jeito que uma função matemática pega um número como entrada e te devolve outro, uma função lógica pega valores de verdade, verdadeiro ou falso, e te devolve um único valor de verdade como saída. E aqui está a definição formal. Uma função de verdade trabalha num universo bem restrito, só com verdadeiro e falso. Ela recebe V ou F e invariavelmente devolve V ou F. É um sistema fechadinho, super preciso e, no fim das contas, puramente matemático. Basicamente, esses operadores se dividem em duas categorias, dependendo de quantas informações eles precisam para trabalhar. Um operador unário, como a negação, só precisa de um valor de verdade. Já um operador binário, como o e, precisa de um par de valores para poder funcionar. A grande diferença está aí, no domínio da função. Vamos começar pelo caso mais simples de todos, para ver essa ideia funcionando na prática, o operador unário, a negação. Do ponto de vista da matemática, a negação é só uma função que inverte as coisas. Se a entrada é verdadeiro, a saída é falso. Se a entrada é falso, a saída é verdadeiro. Simples assim, sem segredo. Agora, essa é a outra maneira de dizer a mesmíssima coisa, só que com uma linguagem mais formal, a linguagem da lógica. A valoração de não φ é verdadeira apenas e tão somente quando a valoração do φ original for falsa. É a mesma regra, só que escrita de um jeito mais técnico. E olha aí a famosa tabela de verdade. Ela mostra isso de um jeito super visual. O mais legal é que os últimos 3 slides que a gente viu são, na verdade, 3 jeitos diferentes de falar da mesma coisa. A definição matemática, a regra de valoração e essa representação visual. Todos dizem a mesma coisa. Ok, a negação foi fácil. Mas e quando os operadores precisam de duas entradas, como o e o ou? A gente precisa de um jeito de olhar para todas as combinações possíveis, sem esquecer nenhuma. E é aí que a matemática entra para ajudar de novo. O conceito por trás disso é o produto cartesiano. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Ele pega 2 conjuntos e cria um novo com todos os pares possíveis entre os elementos. No nosso caso, quando a gente faz o produto cartesiano de VF com ele mesmo, o resultado são exatamente as 4 combinações que formam a base de qualquer tabela de verdade para operadores binários. Agora que a gente já estabeleceu a nossa base, ou seja, todos os pares de entrada possíveis, podemos finalmente definir nossos primeiros operadores binários. Vamos falar da conjunção, que é o nosso e da disjunção, que é o nosso ou. A conjunção é uma função bem exigente. Ela recebe um par de valores de verdade, mas só vai retornar verdadeiro em uma única situação, quando as 2 entradas forem verdadeiras. Em qualquer outro cenário, o resultado é falso. E o interessante é que na tabela de verdade, essa regra fica óbvia, né? A gente vê na hora. De 4 possibilidades, só uma, a primeira linha, leva a um resultado verdadeiro. A tabela deixa a condição rigorosa da conjunção super clara. Em contraste com a conjunção, a disjunção é bem mais, digamos, permissiva. Ela também pega um par de valores, mas só vai cuspir um falso em um único cenário, quando as 2 entradas são falsas. Se pelo menos uma for verdadeira, para ela já está ótimo. O resultado da função é verdadeiro. É importante notar que esse ou formal é uma idealização, um modelo matemático. Ele captura perfeitamente a essência daquele ou inclusivo que a gente usa na linguagem onde a verdade de uma parte já é o suficiente para a verdade do todo. Vamos em frente. Agora vamos ver como a gente pode construir coisas mais complexas com outros 2 operadores binários cruciais. A implicação, que é o nosso se então, e equivalência, o se e somente se. A implicação, eu sei, pode parecer meio estranha no começo, mas a regra dela é muito precisa. Ela só é considerada falsa em um único caso, quando uma premissa verdadeira leva a uma conclusão falsa.
Em todos os outros cenários, a implicação como um todo é considerada verdadeira pela lógica. Já a equivalência talvez seja a mais direta de todas. Ela é basicamente uma função que verifica se as duas entradas têm o mesmo valor. Se os valores são iguais, ambos V ou ambos F, a equivalência é verdadeira. Se forem diferentes, é falsa. Simples assim. E agora, a recompensa por todo esse trabalho. Vamos ver como essas funções simples, quando a gente combina elas, nos permitem descobrir o valor de verdade de qualquer fórmula lógica. Não importa o quão complicada ela pareça ser. O processo é totalmente mecânico, quase como uma receita de bolo. A gente sempre avalia a fórmula de dentro para fora. Primeiro, a gente aplica a função de negação ao que. Depois, com esse resultado novo em mãos, a gente aplica a função de conjunção usando o P e o resultado do não que. É só uma sequência de aplicações das funções que a gente já definiu. E sabe, o ponto central disso tudo é revelado de forma brilhante nessa frase do Wittgenstein. Ele resume exatamente o que a gente acabou de fazer. Uma proposição complexa não tem um valor de verdade que nasce do nada. O valor dela é inteiramente derivado dos valores das suas partes mais simples. Isso é, no fim das contas, o que significa ser uma função de verdade. O valor do todo é uma função dos valores das partes. Não importa quão longa ou complicada seja a fórmula, para saber se ela é verdadeira ou falsa, a única coisa que você precisa saber são os valores de verdade das proposições atômicas, das letrinhas que a compõem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a gente pensar nesse sistema matemático preciso que construímos como um espelho idealizado da nossa linguagem, o que será que a clareza que ele oferece e também as nuances que ele inevitavelmente deixa de fora nos revela sobre a natureza do nosso próprio pensamento?